Estamos seguindo, né, irmãos, na nossa série de mensagens. Estamos pregando sobre os reis, né? Hoje é a sexta mensagem, sexta parte, num total de 12 mensagens, 12 semanas, 4 meses, não é isso? Não, 3 meses, 3 meses pregando sobre os reis. Estamos inicialmente falando sobre todos os reis maus, que infelizmente foram a maioria. Todos os reis maus, tanto de Israel, depois vamos passar para os reis de Judá. Depois nós vamos, por último, fechar falando sobre os reis bons, reis tementes a Deus, ok? Hoje nós vamos falar sobre um rei muito perverso, muito conhecido na Bíblia. A Bíblia concede 5 capítulos para falar da vida dele. É interessante que em outros reis, apenas assim 4, 5 versículos descreve a vida do cara todo. Mas Acabe foi um rei tão perverso e importante na história de Israel, até porque ele dialogou com o profeta Elias. Então a Bíblia concede 5 capítulos, podemos aprender muitas lições com o rei Acabe. E você vai estar desde já abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, vamos ler bastante texto sobre ele. Algumas lições que nós podemos tirar da vida de Acabe, alguns erros que ele cometeu, muitos foram os erros, para que nós não devemos cometer os mesmos, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, você achou? Diz assim a palavra de Deus: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, quando ele lançou os fundamentos. Morreu Jabirão, seu primogênito. Quando se pôs as portas, morreu Segub, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Muito bem, desse texto aí eu quero enfocar o versículo 31. Diz o texto aqui: como se fora coisa de somenos andar ele, Acabe, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Interessante, irmãos, Acabe, né, o significado do nome Acabe significa irmão do pai. Alguns dicionários vão dizer tio, mas encontrei outro significado interessante. Pode significar também o nome dele, Acabe, irmão e pai. Muito bem. E Jezabel, o significado do nome Jezabel é interessante, porque a gente, quando vai pesquisar, a gente descobre muitos títulos. O primeiro significado mais comum que você encontra para o nome de Jezabel é Baal exalta, ou Baal é o meu marido. Para quem não sabe, a palavra Baal, o termo Baal significa marido ou senhor. Tem esses dois sentidos, o significado do termo Baal. Então, Jezabel também poderia significar Baal é meu senhor, Baal é meu marido. Encontrei também outros significados do nome Jezabel, outras corruptelas da palavra. Pode significar também sem honra ou impura. Querido, eu quero dizer para você nessa o seguinte: um grande erro de Acabe foi casar com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher idólatra, que era tão perversa que ela conseguiu contaminar o coração de Acabe ao ponto, ele era um cara manipulável, né? Ela manipulava ele, ao ponto dele também servir e adorar a Baal.
ao ponto dele fazer uma aliança com Baal. Por quê? Primeiramente, ele fez uma aliança com esta mulher perversa. O que nós aprendemos aqui? Qual a aplicação que nós podemos fazer aqui, irmãos? A pergunta que fica para nós refletirmos: quais têm sido as alianças que nós temos feito? Porque além da idolatria, diz o texto que ele permaneceu nos pecados de Jeroboão. E sempre se repete, né? Fulano fez o que Jeroboão tinha feito, filho de Nabate, por conta da idolatria, né? Além da idolatria, o principal erro de Acabe foi casar-se com uma mulher, formar uma aliança com uma mulher perversa, uma mulher sem honra. Jezabel não tinha honra alguma. E eu penso que uma pessoa sem honra é uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. Ela deixa de ter honra, está longe de Deus, está nas trevas. Então, se nós temos feito alianças com pessoas sem honra, pessoas impuras, temos que tomar cuidado, queridos, porque tais pessoas podem nos contaminar. É mais fácil tais pessoas nos contaminar, nos levar a fazer o que elas estão fazendo, do que nós trazermos elas de volta para o Evangelho. Aliás, os crentes estão vivendo hoje um Evangelho superficial. Estava comentando ontem com os irmãos do módulo, e eu preciso, como pastor, me posicionar a respeito disso. Preciso falar. Não sei se vocês ficam sabendo o que aconteceu essa semana com o pastor Kleber Lucas, que é muito conhecido no evangelho, é pastor, é pregador, é cantor. O que houve? No ano 2011, um terreiro de macumba, um centro de macumba localizado lá em Duque de Caxias, no centro de macumba, foi alvo de ataques. Atacaram lá o terreiro, quebraram algumas coisas. E você sabe que quando a mídia coloca esse tipo de informação, eles vão dizer assim: centro de Umbanda é alvo de intolerância religiosa. Nas entrelinhas, a mídia quer que as pessoas, a sociedade, pensem que quem atacou aquele centro foi quem? Os evangélicos. É isso? Muito bem. Isso em 2011. Como foi agora essa semana da consciência negra, Kleber Lucas foi convidado para cantar lá no centro de macumba, nesse mesmo centro de macumba. E a igreja dele e outras igrejas da Zona Sul levantaram uma oferta, que ainda estou em dúvida se é 11 mil reais ou 11 milhões, acredito que seja 11 mil. Levantaram uma oferta com a igreja, para quê? Para restaurar o centro de macumba. Para restaurar, para restituir aquele templo a Baal. Muito bem, não somente conseguiu juntar o dinheiro e foi lá levar, ele e mais alguns evangélicos, como ele cantou lá suas músicas. Querido, se você disser para mim assim: pastor, acho que não teria problema, ele é cantor, ele é pastor, ele vai lá pregar o evangelho lá. Legal. Mas e na hora que o vídeo que filmaram, que está na internet para todo mundo ver, a mãe de santo cantando um ponto de macumba, invocando os demônios, todo mundo de mão dada e ele ali participando? Então, até que ponto? Porque eu penso o seguinte, que um pastor, se ele for perguntado, ele é um pastor conhecido, se ele for questionado pela mídia, qual é a sua opinião acerca da intolerância? Ele vai dizer: não, está errado. Não há provas, mas se foi algum evangélico que apedrejou aquele centro, está errado. O Estado, o Brasil, o Estado laico, as pessoas têm o direito de ter a religião que elas quiserem. Eu não gostaria se viessem aqui depedrar a igreja, perfeito? Tem que haver respeito. Agora, irmãos, levantar a oferta do povo de Deus, o sangue, a oferta do povo de Deus, para reconstruir o centro de Umbanda e ainda participar dos cânticos num culto ecumênico, aí já é só você ler a Bíblia, irmão. Será que o profeta Elias, aquele mesmo que desafiou os 400 profetas de Baal, levantaria uma oferta para reconstruir os altares que Jezabel construiu? Você medita, fica na palavra, você vai ver que não. Então esse discurso, irmãos, presta atenção, esse discurso de Deus é amor, esse discurso de que nós não podemos ser intolerantes. Se você quer saber, os pastores estão sendo pressionados. Nos Estados Unidos os pastores já abriram mão, grande parte, não todos, mas muitos já abriram mão. A pressão da mídia e dos ativismos gay é que não somente aceitemos um gay entrar nas portas, porque a gente impede algum gay de entrar aqui. Se você quer saber, já entrou gay aqui, só não continuou ouvindo a palavra, não perseverou, saiu. Já tivemos um gay aqui, não ficou muito tempo não, o cara assumido, separou, a mulher descobriu que ele era gay, tentamos tratar, mas ele não ficou muito tempo, foi embora. Impedimos, pelo contrário, fizemos aconselhamento, cuidamos, mas ele não perseverou em seguir a palavra. Então, mas o que eles querem? O que os ativistas querem?
O que a potestade do mal, o principado do inferno quer? Quer que não somente o aceitemos, mas quer que nós não preguemos contra o pecado. Quer que permitamos que eles exerçam o ministério. Então imagina, querido, um homem casado com outro homem, dando aula para o seu filho lá na salinha. Já imaginou? Vocês sabem que na cabeça deles, de alguns gays, a cabeça deles, eles não estão em pecado a partir do momento que eles têm um relacionamento homoafetivo com uma pessoa fixa. O gay que frequenta a igreja considera pecado se ele tiver vários parceiros. Então eles vão dizer que é promiscuidade. Mas se tiver um parceiro fixo, eu vivo com esse meu marido há 20 anos, isso não seria pecado, porque eles vão citar Tito, né? Todas as coisas são puras para os puros, distorcendo totalmente o texto, né? Muito bem, queridos. Então até que ponto, queridos? Até que ponto nós vamos estar formando uma aliança com Satanás, com Baal, com Jezabel? Até que ponto, irmãos? Irmãos, se você soubesse como eu sou convidado aqui para participar de café de pastores, convidado para ficar do lado de político, fui convidado já desse, irmão. Não falei assim, eu não vou, cara. Não tem essa necessidade, não quero. Daqui a pouco já estão querendo se oferecer nos dias das eleições para trazer política aqui. Vão querer vir aqui. Não. Então eu poderia estar com fechamento, com o apóstolo Washington, sentado do lado dele. Uma igreja aqui pequena, vamos sentar do lado dos grandes. Pastor Isaías, não lembro, Ulisses, lá da Piba, não dele? Assis, pastor Assis. Pastor Assis, poderíamos estar sentando do lado desses caras, os caras tops aqui, porque eles têm esse relacionamento com a prefeita, com os vereadores. Fui convidado, irmão, para ficar, olha, VIP, jantar, para mim e para minha família. Vai, pastor, tu vai? Eu falei assim, vou não. Eu não tenho estômago para isso, irmão. Para ver um monte de política, a pastorada toda era sentada, não tem. Sabe, não sei. O que eles querem de mim? Além de votos. Além do voto do irmão. Então, queridos, o problema de Acabe é que ele formou aliança com uma mulher corrupta, uma mulher perversa. Quais têm sido as nossas alianças? E eu digo que aliança política, eu digo aliança com pessoas que não servem a Deus. Nós temos andado mais com pessoas que não servem a Deus. Nossa comunhão é maior com aqueles que não servem a Deus do que com aqueles que servem a Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque nós podemos cair em cilada. Satanás não está brincando de serviço. O diabo ele é paciente, né? Ele trabalha observando, né? Ele é paciente, ele espera a oportunidade para dar o golpe. Percebe, queridos? Então eu estou triste, né? Por conta do pastor Kleber Lucas, tem os defensores dele, né? Os membros da igreja seguem ele, dizendo, não, ele está fazendo uma grande obra, mostrando ser uma pessoa muito amorosa, esse que Jesus quer, o amor. Que as pessoas estão confundindo o amor de Deus, a tolerância religiosa, com culto ecumênico. Do lado da mãe de santo, cantando ponto de macumba, irmão, invocando demônio. Isso não é bíblico, irmão. Então a mensagem de Deus, para começarmos aqui os trabalhos nessa manhã, com quem nós estamos formando aliança? Dependendo da aliança que você está formando, dependendo do tempo que você gasta andando com pessoas que não temem a Deus, cuidado, porque você pode ser contaminado. Então a minha posição em relação ao pastor Kleber Lucas é que Deus tenha misericórdia dele, porém não concordo, irmãos. Não concordo que para mim dar um discurso, para mim dizer que amo aquelas pessoas, eu tenho que participar do culto delas. Eu posso dizer que as amo, que Jesus quer transformar a vida dela. Agora, levantar a oferta do povo de Deus para reconstruir o templo satânico, me mostra na Bíblia, irmão. Aonde homens de Deus arrecadaram a oferta do povo de Deus para reconstruir, para reparar o templo a Baal. É o fim do mundo. O que nos espera mais, irmão? Uma coisa é um pastor desconhecido fazer isso, outra coisa é um pastor que tem milhares de seguidores, que canta numa das gravadoras de maior relevância do Brasil, que é a MK Publicitar. Muito estranho, irmãos, muito estranho. E alguns cantores estão assim, receosos da alguma opinião, porque são colegas de trabalho, né? Léa Mendonça é colega de trabalho dele, tirava na MK. E ela postou lá, estou tentando entender até agora o que está acontecendo, não quero fazer nenhum julgamento, pré-julgamento. Então, queridos, quando você vê, se é uma pessoa que entra nas redes sociais,
Então não se escandalize, mas essa é a posição bíblica. Eu estou já falando aqui para que você também não caia nessa cilada, de que o amor de Deus nos leva a levantar oferta para reconstruir templos diabólicos. Tenhamos cuidado, amém, queridos? Segundo problema que nós vemos aqui em Acabe, está no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 16. O encontro de Elias, profeta, com o rei perverso Acabe. Diz aqui o texto: então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Irmãos, por que Acabe pergunta, questiona, confronta Elias? És tu perturbador de Israel? É você que está perturbando? Como é que Elias perturbava Israel? Denunciando a idolatria, irmãos, denunciando o pecado. Então, irmãos, aprendemos aqui com esse texto: toda consciência pecaminosa, como era a consciência de Acabe, toda consciência pecaminosa vai estar, não terá sossego, não ficará em paz quando está diante de um servo de Deus. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas, a consciência dela fica pesada quando está diante de você, diante de mim. Isso se nós somos fiéis a Deus, porque a nossa vida, nosso estilo de vida denuncia os pecados dela. Quando ela olha você e sua família servindo a Deus, você é uma pessoa que honra o Senhor, que busca a face de Deus, a nossa vida, o nosso estilo de vida traz peso para a consciência dela. Os pecados que Elias denunciava de Acabe, a vida reta, santa do profeta, fez com que a consciência de Acabe ficasse pesada. Aí ele vai dizer: você que está perturbando Israel. Na verdade ele deveria dizer outra coisa. Na realidade ele deveria dizer o seguinte: você está me perturbando, cara. Você denunciando os meus pecados, me confrontando, me atacando, você está me perturbando, porque a consciência pecadora de Acabe o acusava. Então, querido, nós vamos nos deparar muitas vezes diante de pessoas que ficaram perturbadas, incomodadas por conta do estilo de vida que você tem. Se você tem um estilo de vida santo, se você é uma pessoa que teme a Deus, você vai perturbar, você vai incomodar. Você está entendendo, irmão? Incomoda. Você vai ser rejeitado, você muitas vezes vai ser, como eu preguei aqui esses dias, vai ser rejeitado até mesmo entre seus parentes. Falei para os irmãos na semana passada, né? Muitas vezes eles fazem aquelas festinhas e você fica sabendo pelo Facebook. Aí você pergunta: ué, não me chamou não? O que houve? A pessoa: esquecemos, você agora está morando em Araruama. E não, é que tem muita cerveja aqui, ele sabe que você é crente. A presença do crente em determinados ambientes perturba a consciência pecadora de muita gente. Irmão, eu quero perturbar o inferno. Você quer perturbar o inferno? Eu quero perturbar a consciência pecadora das pessoas que não servem a Deus. Eu quero despertá-las, eu quero fazê-las lembrar que existe um Deus que exige santidade. Às vezes ela está vivendo a vida dela, né? Seguindo seus passos longe de Deus. Quando ela vê o crente verdadeiro, ela se lembra que precisa se voltar para Deus. E eu quero ser esse tipo de pessoa. Você quer ser? Que desperta a consciência pecadora dela. O problema de Elias, ou melhor, o problema de Acabe, é que todas as vezes que Acabe confrontava, se deparava com Elias, ele lembrava de que estava tudo errado. Ele se lembrava de que o profeta representava o próprio Deus, e que ele olhava para o profeta e ele via Deus dizendo: você está errado, você precisa se arrepender, você é um pecador, você é um idólatra, você é perverso. Que nós possamos perturbar a consciência. Amém, igreja? Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, com Acabe, capítulo 21. Diz o texto aqui, capítulo 21, versículo 1. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel.
disse Acabe a Nabote, o seu vizinho: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do agrado, eu dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. Olha só o que fez Acabe, irmãos: e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão, ficou chateado, Porém, vindo Jezabel, sua mulher perversa, vindo ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não come pães? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Olha o que a mulher falou: eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha, essa mulher, era como dizem, era carne de pescoço. Isso, nessa expressão, uma mulher difícil. Qual foi a história aqui, irmão? Do lado do palácio de Acabe vivia um sujeito chamado Nabote, que havia herdado aquelas terras da sua vinha, da sua família. Quando você lê esse texto no primeiro momento, você acha que Nabote não queria vender aquele terreno por uma questão sentimental. Não era isso, não, irmãos. Era uma questão de respeitar e obedecer à lei. A lei proibia que descendentes vendessem terrenos, heranças, herdades dos seus pais. A lei do exército proibia, então ele estava seguindo a lei. Tanto é que ele vai dizer aqui, versículo versículo 3, porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor. O Senhor com esse maiúsculo, uma referência a Yahvé. Guarde-me o Senhor Yahvé, de que eu faça isso, ok? De que eu dê a herança de meus pais. Então ele estava obedecendo a lei. Não era simplesmente um laço sentimental que ele tinha pelo terreno e não queria vender, não. Ele estava obedecendo a lei. Então ele estava diante de um rei perverso que não queria saber das leis do Senhor. Aí ele vai para casa, diz o texto aqui no versículo 4, que ele se deitou, ele ficou deprimido. Ele ficou deprimido, ficou chateado, não comeu pão, ofereceu para ele: vai tomar um lanchinho, vai jantar, cara? Não, estou chateado. A gente começa a aprender algumas coisas aqui, irmãos. Primeira coisa que eu aprendo aqui: muitos, à semelhança de Acabe, não aprenderam ainda a ouvir um não como resposta. Acabe era um homem mimado, um homem que não queria obedecer a ninguém. Era uma pessoa na qual tinha que ser satisfeita das suas vontades. Era um homem que não estava preparado para receber não. Ficou chateado, foi para a cama, se deitou, não queria comer pão. Queridos, muitos deles são assim, não tem estrutura, não aprende, não procura ter firmeza em Deus, para que quando orar, receba não de Deus. Muitas das nossas orações, Deus diz não, você sabia disso, São poucas não. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, e Deus diz não. Muitos não suportam ouvir não, ficam de cara feia, ficam chateadas com Deus. Não vou dar dízimo esse mês, eu não vou para o culto não, é ruim. Fica chateada, faz igualzinho na Acabe, impressionante. São infantis, são imaturas, não suportam ouvir não de Deus, tampouco ouvir não do irmão. Vai falar alguma coisa com o pastor: pastor, posso fazer isso? Pastor, não me dá oportunidade no ministério. Não conseguem ouvir não estão preparadas para ouvir um não. Querido, você tem orado a Deus e se preparado para ouvir não de Deus e do próximo? Ou você acha que a vida é sempre sim? Todos os nossos desejos, todos os nossos caprichos, todos os nossos sonhos serão realizados? Porque o que se prega aí é que todos os sonhos do crente vão ser realizados. Será, irmãos, que todos os sonhos nossos são realizados? Quem tem um pouquinho mais de caminhada cristã sabe que não. Talvez um neófito, um novo convertido, se engane, se iluda com esse discurso
de que todos os nossos sonhos vão ser realizados. Venha para Jesus que sua vida vai ser uma beleza. É isso, irmão? Sejamos maduros na fé para entender que não. Acabe não suportava ouvir não. Muitos crentes mimados, crentes imaturos dentro da igreja não suportam ouvir não. Falei que, né, uma determinada irmã chegou para mim e falou: pastor, vamos fazer no dia 31 aqui na igreja um churrasco e tal. Eu falei: irmão, não. Ele olhou assim para mim e falei: não, irmão, olha só, vamos ter um churrasco dia 9 lá na praia, na casa de Praia Seca, perfeito? É a nossa confraternização. E no dia 17 nós temos aqui na igreja já a nossa tradicional cantata com a nossa confraternização natalina, o nosso Natal aqui. Dia 24, os irmãos com seus familiares. Dia 31, mini vigília, né? Culto da virada, meia-noite, ceia, casa. O irmão, você olhou para mim, não sei se ele gostou, se ele estava achando que eu ia fazer mais um churrasco. Eu falei: não, querido, eu não vou ficar aqui até 3 horas da manhã do dia 31, não. Do dia 1º, não. Cansado, né? A pessoa acha que não cansa não pregar, cansa sim, você sai esgotado muitas vezes daqui de cima. Então não sei se ele ficou chateado, não sei. Será que estamos preparados para ouvir? Não. Falar com o pastor: pastor, não. Porque na cabeça de algumas pessoas é o sonho dela. Não, pastor, vamos fazer isso, tá? Pastor, não. Temos que estar preparados, amém, irmãos? Para ouvir? Não. Algumas coisas nesses 7 anos já perguntei ao bispo, tipo assim: posso fazer, bispo? Bispo? Não. Não, é não. Você entende, irmão? Vou ficar chateado, vou sair do ministério, vou abrir uma igreja para me fazer o que eu quiser. É isso, irmão? Não. Acabe não sabia receber um não. E note bem, irmãos, por que Nabote tem força espiritual para dizer não diante do rei? Ele estava com isso de vida, irmão. Ele sabia da fama maligna do casal Acabe e Jezabel. Sabia? Tanto é que se você chegar em casa, você vai ler a história, você vai ver que ele vai ser assassinado por Jezabel. Nabote vai ser assassinado. Mas ali no primeiro momento ali, no primeiro encontro, ele estava correndo risco já no primeiro encontro, porque se Acabe surta ali, você não quer me vender? Mata ele. Ele tinha essa autoridade, irmão. Os reis do Oriente Antigo, meu Deus do céu, matava sorrindo, brincando. Mas ele estava temendo a Deus. E só quando você teme a Deus, você aprende a dizer não, amém, gente? Tem que aprender a dizer não. Vamos fazer isso, não sei o quê. Não, irmão, não, isso não é bom, não. Não, isso não é de Deus, não. Não. Mas na hora eu ouvi falando fazer, porque o pastor já... Não, irmão. Não é isso que diz aqui? Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que Deus me livre de eu passar essa herança, de eu vender, não posso. Estou quebrando aqui a lei do Senhor. Então, querido, você só vai aprender a dizer não se você temer a Deus de fato e verdade. Na vida, nós não podemos dizer sempre sim. Em muitos momentos você vai ter que dizer não. Está entendendo isso? E só vai aprender a dizer não se temer o Senhor. Nabote se garantiu do Senhor para aprender a dizer não. Eu aprendo outra coisa aqui, ó. Versículo 7. A Jezabel, a mulher perversa, diz: então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se. Você pode acelerar. Alegre teu coração, porque eu darei a vinho de Nabote. Eu vou te dar. Outro problema aqui de Acabe, você um homem que não temia a Deus, é que quando a mulher dele dizia assim: eu vou te dar, o que ele estava imaginando, irmão? Que ela ia descaradamente cometer um assassinato, como cometeu, ia matar Nabote, ia tomar na mão grande, ia roubar a vinha, desobedecendo claramente as leis do Senhor. Mas em um momento você não percebe, você não observa, Acabe dizendo assim: não, faça isso, não, deixa ele, deixa Nabote dele, ele está procurando servir a Deus, não vendendo essa herança. Eu aprendo aqui e vejo, irmãos, um homem que é conivente com a injustiça, um homem que é conivente, que compactua com aquilo que é injusto. Querido, nós temos que ter cuidado para nós não sermos coniventes com a injustiça. Crentes coniventes, concordando com aquilo que é errado.
não somente discursando, mas usando as mídias sociais para isso, né, que é um veículo maravilhoso para expor suas ideias e seus achismos. Ele compactuou com o erro de Jezabel. Um homem que não temia Deus se torna conivente. Percebe que ele não teve nem ideia, né, na hora de matar Nabote. Ele só ficou assim, tipo assim, ele aceitou na boa ou não, no sentido de não fazer uma retaliação no primeiro momento. Ele vai para casa e só fica chateado. Ele não fica remoendo assim, tem que matar esse cara, eu tenho que tomar essa vinha. Não, ele vai para casa e fica chateado, não quer conversar com ninguém. O que foi? O que aconteceu? Por que tu está desgostoso assim? Pergunta a mulher, Nabote não quer vender a vinha? Puxa, ofereci até dinheiro para ele, o camarada é irredutível, quer fazer negócio. Hein? E no primeiro momento ele não pensou em matar Nabote, mas a mulher dá uma ideia maravilhosa. Vamos seguir lá em casa o texto restante do texto. Dá uma ideia, vamos fazer isso, vamos amar, vamos conseguir convencer 2 testemunhas falsas para falar de Nabote, para que possamos matá-lo. E Acabe não fala nada. Irmãos, não são poucos os crentes que são coniventes com o erro. E quando você vai confrontar, quando você vai apontar o pecado, fica com raiva de quem apontou. Aprenda uma coisa, irmãos: quem passa a mão na tua cabeça quando você está errado, essa pessoa não te ama não, querido. A pessoa que quer teu bem, que te ama, é aquela que mostra para você, está errado, Deus diz assim. Mas não, meu amigo é quem encobre, meu amigo é que está fechando comigo. Não, amigo é quem fala a verdade. Não seja conivente, não compactue, não concorde com aquilo que está errado. Está errado? Está errado. Está entendendo, irmão? Você vê um outro irmão falando mal do pastor na internet o tempo todo, vai curtir ainda? Tu tá louco? Surtamos? Tu vai curtir? Conivente com injustiça. Está sendo conivente com o erro. O outro vai lá cantar ponto de macumba dizendo que está fazendo a obra de Deus. Aí você curte, parabéns, pastor. A igreja fora das 4 paredes, distorcendo a mensagem evangélica totalmente. Lindo. Amemos o próximo. Love is God. Show. É isso? Deus é amor? Aí você aponta o erro, você é taxado de intolerante. Não é bem assim. Aí o crente é conivente, compactua, curte, parabéns para você. Que isso, irmão? Isso não é ter mente de Cristo. Se você é conivente com a injustiça, você não tem a mente de Cristo, você não entende, não descobriu e não conheceu Jesus Cristo ainda, o Deus da Bíblia. Se você tem esse entendimento de compactuar com o erro, a igreja tem que dar realmente suporte para os homossexuais, tem que dar. Que tipo de suporte é esse? Que tipo de suporte? A igreja dá. Que liberta é a palavra, né, irmão? No mínimo o indivíduo tem que sentar e ouvir a palavra. A igreja tem que ter programas de assistência. Querido, palavra, assistência que tem. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse. Não tem outro remédio, irmão. Você está entendendo? Agora, permitir que o cara exerça ministério, irmãos, estão permitindo isso. E essa pressão já está vindo para o Brasil. Ficou famosa uns 2 anos atrás uma igreja batista renovada lá no Nordeste, que a igreja abriu, né? A pastora aceitou no ministério da igreja homossexuais. Havia homossexuais dentro da igreja, mas eles não abandonaram o pecado. Então o pastor achou que não devemos exigir isso deles. Eles nasceram assim. Pois bem, aceitaram o homossexualismo da igreja, claro, né? A maioria dos irmãos romperam, a igreja dividiu, rachou. Os que ficaram lá com ela concordaram que tem que deixar realmente. Será, irmão? Será que isso realmente agrada o Espírito Santo de Deus? 2 homens entrando dentro da igreja, dando selinho ali no pátio, seus filhos verem isso? Seu fim do mundo. Então, que não sejamos como Acabe. Acabe recebeu aquela palavra de Jezabel, ficou todo animadinho. Tu vai me dar vinha? Como é que vai ser isso? Vai me dar? Eu quero. Uma criança, manipulado. A mulher mandava nele. A mulher perdia. Irmãos, esse ditado é verdadeiro, né? Por trás de um grande homem de Deus, sempre uma grande mulher de Deus.
A mulher, esse poder, né, de derrubar o camarada, levantar o sujeito. Existem ministérios, esses 7 anos como pastor eu tenho observado, existem ministérios pastorais que só estão de pé por causa da mulher. Não duvide disso não. Tu vê claramente que o cara é todo embaralhado, todo atrapalhado, mas a mulher de Deus está ali, ó, sustentando ele com palavra, com oração, ela que equilibra a situação. Então, a mulher pode ser uma bênção, mas pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguns homens. E Jezabel foi uma pedra, não, irmãos, foi um pedregulho de tropeço na vida dele. Eu vou te dar, fica chateadinho não, levanta, tá vendo? Você levanta, levanta, fica chateado não. Eu, J-E-Z-A-B-E-L, Jezabel vou te dar. Ele se anima. Em um momento ele diz assim: não, minha filha, está errado. Minha filha, está errado. Filha, está errado. O que tu vai fazer? Vai tomar dele? Só matando. É isso que você vai fazer? Está errado. Entre um casal, alguém tem que buscar a Deus. Sempre tem que alguém que busque mais a Deus. Então eu não sei no seu casamento, quem é que busca mais a Deus? Quem é que fica analisando? Minha filha, está errado. Meu filho, vai orar, está errado, meu filho. Bota o rosto no pó, busca mais a Deus, você vai ver que está errado, meu filho. No caso ali, os dois estavam muito mal espiritualmente, longe de Deus. E ele foi conivente com a injustiça. Não sejamos coniventes com o erro, amém, queridos? A Bíblia diz que nós temos que condenar o erro, não sermos coniventes. Muito bem, outro texto aqui. Esse texto aqui é muito interessante, irmãos. 1 Reis 22. Nós vamos ver aqui 22, capítulo 22, versículo 29. A morte de Acabe. Primeiro Reis 22, versículo 29. Você achou? Subiu o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Quem falou isso foi Acabe, né? Tu, porém, traz as suas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, Acabe, né? E entrou na peleja, na luta, né? Na batalha. Ora, o rei da Síria dera ordens aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, no caso Acabe, né? Deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco flecha, o arco, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram a Samaria, onde o sepultaram. Percebeu o que estava acontecendo aqui, irmão? O rei de Judá, Josafá, que era um bom rei, fez essa aliança aí marota com Acabe, rei de Israel, para derrotar um inimigo comum, que era o rei da Síria. O texto diz no versículo 30, diz que ele se disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entrou na peleja. E ele, muito esperto, muito maldoso, ele se disfarça. Por quê, irmãos? Porque, não sei se você sabe, os reis, quando iam para as batalhas, eles vestiam vestes reais. Se o exército inimigo queria matar o rei, as roupas identificam ele como rei. Vamos matar Acabe, aí lá. Então ele se disfarça para não ser algo fácil do inimigo. E pega essa vez que ele manda ir com as vestes reais. Olha, você, Josafá, põe a roupa aí,
põe os trajes, irmão, vai tu na frente. Já viu? Vai você na frente. Ó, está acontecendo um tiroteio aí. Vai lá, o irmão vai na frente, vou ficar aqui na oração. Tem isso, né? Vou ficar aqui. Olha lá, o versículo 30. Disse o rei de Israel, Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traz as suas vestes reais. Vai você. Nós vamos, mas você vai com as vestes reais. Tanto é que no versículo 31 diz assim: ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. O rei da Síria dá uma ordem a 32 capitães. Não foi 32 soldados, não, 32 homens bem preparados, chamam os caras, os feras, tropa de elite. Ó, eu quero Acabe. Vocês vão ter que matar o Acabe. Foca nele. E é interessante porque Josafá estava vestido com os trajes reais. Houve uma confusão. Os capitães da Síria pensaram que Josafá fosse o quê? O rei Acabe. Diz aqui o texto, versículo 32: vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: certamente ele é o rei de Israel. Eles se confundiram. E aí eles se dirigiram para o ataque. Porém Josafá gritou. Esse gritou aqui, lá em Crônicas, vai narrar essa história, vai dizer que ele orou a Deus. Ele pediu socorro a Deus e Deus ouviu. E Deus deu livramento. Por quê? Porque, versículo 33, ó, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de perseguir. Ou seja, quem ia morrer de bucha, usando essa expressão jovial, seria Josafá. Mas ele invocou o Senhor e orou, e Deus deu livramento. Os 32 capitães, caras feras, assassinos, os caras guerreiros, olharam para ele, deixaram de perseguir, deixou de lado. Não é ele não. Olha só, queridos. E tudo dava a entender que o rei Acabe escaparia ileso dessa batalha. Ele entrou na batalha disfarçado, voltaria para casa tranquilamente, porque seria quase impossível ser identificado pelos inimigos. Quem é o rei? Estava trajando veste de soldado comum, não dava para saber quem era o rei Acabe. Mas, queridos, toda a maldade que Acabe fez trouxe juízo de Deus para a vida dele. Um sujeito, um soldado sírio, aleatoriamente, ao acaso, fez assim, ó, jogou uma flecha, procurou certinho. A flecha fez assim, irmão, igual uma desenho animado. Quando o juízo de Deus é certo, irmão, não tem essa. Diz o texto, olha só, diz o texto aqui, versículo 34: então um homem tesou o arco, atirando no acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura, entrou no lugar mais improvável. Quando Deus determina seu juízo sobre a vida daquele que está afastado dele, querido, não tem essa, não tem improváveis. Deus efetua o seu juízo. O lugar mais improvável, a flecha entrou, feriu, ele ia morrer. E os soldados espertamente mantiveram, imagina os carros, as carruagens, diz que manteve ele de pé, está morrendo, manteve ele de pé, a figura dele, segura ele, porque por ele ficaria o quê? Deitado, ferido, sangrando até morrer. Mantiveram o cara em pé, o rei Acabe em pé. Eu vejo a cena como se fosse hoje, irmãos. Imagina a cena. Mantiveram ele em pé, ele ferido ali, mas o cara já morrendo, já praticamente desmaiado. Só para que o inimigo, sabe, não pudesse entender. Não, está de pé ali. É mais um que está lutando contra nós. Manteve ele ali mais. Você viu que o texto que ele morreu. O que eu aprendo aqui, irmão? Eu quero me deter no versículo 30, dizendo que ele diz para Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traz suas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Eu aprendo aqui uma lição. Às vezes, as pessoas tentam escapar das suas realidades, dos seus problemas, se disfarçando. Elas criam, irmãos, disfarces. Ela acha que vai fugir do problema mudando de emprego. Ela quer fugir da sua realidade, dos seus problemas, criando disfarces. Ela acha que vai resolver a situação mudando de igreja. Vai resolver a situação, vou mudar de igreja, vai melhorar tudo agora. O problema é o pastor e os irmãos. Ela quer fugir da sua realidade, muitas vezes, mudando até de marido. Esse marido não presta, pastor. Só que presta. Esse marido, meu marido não presta, ele é um imprestável, ele não teme a Deus. A solução é realmente eu abrir mesmo, mandar ele seguir a vida dele, eu sigo a minha. Muitas vezes queremos fugir da realidade, nos disfarçando. O que tem de crente
tentando pelejar contra o inferno, contra o diabo, disfarçado de crente. Ele não é. Tentando ser o que ele não é. Mas o juízo de Deus veio, irmão. O problema de Acabe não era ele entrar na batalha trajado de rei, com vestes reais, ou não. Tanto é que o juízo de Deus, através daquela flecha, alcançou ele. Então não adianta, irmão. Você é uma pessoa fofoqueira, você vai ser fofoqueiro na outra igreja também. Você tem compatibilidade de gênero, bate de frente com o teu marido, briga todo dia, vou mudar de marido. Não adianta não, vai brigar com o outro também, porque o outro não é perfeito. Vou mudar de emprego porque o meu patrão é macumbeiro, ele me persegue. Aí chega lá, Deus permite que não somente o patrão, mas o patrão, o gerente, o subgerente, todos sejam macumbeiros. É o meu patrão que me persegue, pastor. São pessoas se disfarçando para fugir dos seus problemas, para fugir das suas realidades. Querido, não fuja do problema, não fuja da realidade, encare-os em nome de Jesus. Se volte para Deus. O problema de Acabe não era disfarçar ou deixar se disfarçar. O juízo de Deus viria para ele, mesmo se ele fosse vestido de trajes reais. Ou não viria? Não adiantou não. Tentou se disfarçar, vamos ver se eu consigo me disfarçar para não morrer. Olha, sem vergonha de Acabe. Olha, Josafá, vai tu. Irmãos, olha a proposta, vai tu, põe. E eu não entendi por que Josafá aceitou de tão grave isso. Não entendi não, irmão. Por que ele aceitou? Não, tudo bem, eu vou botar e você vai disfarçar. Não entendi por que estava passando a morte para Josafá. Ele estava dizendo assim, em outras palavras, se alguém tiver que morrer aqui, que seja tu, Josafá. Não sei se Josafá estava confiando no Senhor plenamente, porque ele foi um bom rei, um rei temente, só vacilou fazendo aliança com Acabe, perverso. Não sei, mas ele achou que estava livre. Então a pessoa faz isso, né? Ela briga com alguém, briga com o irmão na igreja, o que ela faz? Volta para a igreja. Essa igreja não é boa, vou para uma igreja mais espiritual. Vou para uma igreja onde o pastor ama mais, os irmãos amem mais. Está fugindo, está se disfarçando, não adianta, meu irmão. Vai chegar lá na outra igreja, vai dar problema da mesma maneira. Porque o problema não é o pastor nem a igreja, o problema é com ela. Acabe tinha que resolver esse problema com Deus, se arrependendo e se voltando para o Senhor. Então tem muita gente que está mudando de marido, mudando de emprego, mudando de igreja. Ela acha que o problema são as pessoas, só que está cega e não percebe que o problema é com ela. Deus diz para nós nesta manhã que temos que abrir mão dos disfarces. Não podemos ficarmos colocando máscaras, maquiando, criando uma maquiagem para nos ocultar, para fugir do problema. Vença o problema buscando a Deus. Tem outro caminho, não é? Eu só venço os problemas, a adversidade, buscando a Deus. Ah, pastor, eu vou sair da igreja porque na igreja só tem gente falsa. Irmãos, não tem para onde fugir não. A igreja é um projeto de Deus, criado no coração de Deus. Mesmo com todas as suas falhas, o Senhor Jesus ama a igreja, é a noiva. O Senhor Jesus vê a igreja lavada e remida com o sangue dele, vê com muito carinho, como a menina dos seus olhos. Então, eu não aceito que detone a igreja, a verdadeira igreja, tá? Eu não aceito, porque a igreja verdadeira é noiva, está aguardando o cordeiro, as bodas, amém? Os falsos lobos você detona, mas a verdadeira igreja não. Eu vi um vídeo do Kim, que eu fiquei muito triste com o Kim, que eu não sabia que ele estava nesse nível de espiritualidade degradante. Para quem não sabe, o Kim foi o vocalista do Catedral, uma banda de rock gospel que fez muito sucesso nos anos 90 até meados dos anos 2000. Então ele acabou com a banda, tem um ano e pouco, já não estava mais na mídia, e postou um vídeo falando sobre aquele problema com a Daniela Araújo. Ele postou um vídeo comentando a respeito do problema que a Daniela Araújo teve com as drogas. Nesse vídeo você percebe claramente que ele há muitos anos não é crente e que há muitos anos ele é desigrejado. Mas ele falou, me dá nojo desses crentes, dessa raça. E falando com um desdém, com um ódio, sabe? Ele falou, me dá nojo dessa raça. Ele usou esses termos, são todos desgraçados.
miseráveis, eu também fui perseguido desta forma, por esse povo que se descrente. Vi muita amargura no coração dele, sabe? E ele xingando, falando um monte de coisa. São um monte de desgraçados essa igreja. É por isso que eu não preciso de vocês para nada, eu não preciso de vocês para comer, nunca precisei. O que ele quer dizer? Ele falou depois, falou assim: eu tenho os meus fãs, nunca precisei de igreja, fazer show nas igrejas. Eu tenho os meus fãs, eu demonstrando, sabe, colocando para fora todo orgulho, colocando para fora tudo de mal, tudo de ruim. Eu só ouvi ele cantando, irmãos, nunca tinha visto ele fazer discurso, mas eu fiquei muito triste. Você percebe que Deus, o coração dele está muito distante. Então você pode cantar sobre Deus, falar sobre Deus e não ter Deus no coração. Exemplo dele. Aí várias pessoas comentando embaixo, os desigrejados apoiando ele, né? Parabéns, quem é isso mesmo? Aí uma pessoa escreveu algo assim que eu achei muito interessante. Falou assim: Kim, estou orando por você. Seu coração transmite amargura, precisa ser tratado o coração do irmão. Não fale assim da igreja do Senhor, não. A igreja santa é a noiva do Senhor, Ele a ama. A igreja não é desgraçada, a igreja tem a graça de Deus. Foi um recado. Eu falei, puxa, tá aí. Então, querido, as pessoas elas se decepcionam com os homens e querem tentar atingir, querem tentar descontar em Jesus. Ele é o culpado. Ou seja, quando ele diz que a igreja é culpada das frustrações dele, está dizendo que Deus é culpado. Você entende, irmão? Então são pessoas, a semelhança de Acabe, com problemas que não resolvem. Elas estão fugindo da realidade, estão se disfarçando. Muito bem. Pastor, tem mais? Tem. Vamos falar agora sobre Acasias, é o último rei, para a gente poder orar. Aí você vai dar um salto aí, 1 Reis 22, versículo 52. O significado do nome Acasias significa o Senhor captura, ou o Senhor resgata, né? 1 Reis 22, versículo 52. Aí no finalzinho aí de Reis, Primeiro Reis 22, 52, achou? Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Segundo Reis, capítulo 1 aí, ó, versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Olha só que interessante, irmãos. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: o homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Muito bem, você percebeu que o 1 Reis termina e 2 Reis começa falando do próprio Acasias, né? Se você sabe, na Bíblia hebraica, 1 e 2 Reis era um livro só, ok? Então, por isso essa divisão feita na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica para o grego, no 2º século a.C., os tradutores dividiram
muito mal dividido, né? Então você percebe que o livro de 1 Reis termina falando sobre Acasias, já engata já a 2 Reis tratando dele. E é interessante o texto aqui porque diz que ele, o rei Acasias, que era filho do perverso Acabe, né? Ele cai das grades do quarto dele. Não diz porque se ele tropeçou. Aqui o texto narra porque ele ficou doente. Ele cai do alto do quarto dele, tropeça, cai, se fere, e esse ferimento que ele adquire dessa queda, né, ele fica de cama. Mas como era um rei perverso, teve uma mãe e um pai que não temiam o Senhor, ele manda mensageiros ir até Ecrom, que era próximo da terra dos filisteus, né? Pergunta, vai lá consultar esse Deus. Consulte esse Deus. Aí você imagina, como é que os mensageiros dele vão consultar uma imagem? É o seguinte, irmãos, os estudiosos acreditam que haviam sacerdotes, homens que ficavam possuídos por demônio, que supostamente profetizavam em nome de Baal-zebub. Por que Baal-zebub? Baal-zebub significa Deus das moscas. Na verdade, o sentido literal de Baal-zebub é Baal, o príncipe. Porém, os israelitas zombavam muitas vezes do Deus falso deles e começaram a dizer que este Deus é o Deus das moscas, Baal-zebub. Tanto é que no Novo Testamento vai revelar que Baal-zebub é uma referência ao próprio Satanás, né? Então, ele acreditava, veja bem, um Deus de Israel, que sabia que havia um verdadeiro Deus, acreditava que Baal-zebub usaria os seus sacerdotes, os falsos profetas, para entregar uma mensagem. Qual era a mensagem que ele queria ouvir? Ele estava o quê? Doente. Ele queria saber se ia ficar curado. Então ele manda mensageiros aí. Só que aí vem a intervenção de Deus, né? Deus envia um mensageiro, um anjo do Senhor. Aí alguns estudiosos acreditam que era o próprio Cristo pré-encarnado. Mas vamos supor que seja um anjo comum, um mensageiro. Perfeito? Mensageiro para dizer para Elias, dar um recadinho para ele, ó, volta. Elias intercepta os mensageiros, ó, volta, vá lá na cama do rei, diz para ele, não há Deus em Israel não, para você procurar outro Deus. Irmãos, a gente aprendeu algumas coisas aqui, né? Não são poucas as pessoas, né, queridos, que têm procurado soluções em outros lugares, né? Eu passo em frente a algumas igrejas e você vê assim: neste domingo de manhã, venha tomar a água ungida, venha fazer o tratamento espiritual, traga uma peça de roupa, venha receber a água de Israel. São pessoas que estão buscando soluções, são pessoas que querem procurar resolver seus problemas longe do Deus de Israel. É como uma mandinga, é como uma pessoa que não conhece Jesus, ela quer resolver um problema. Meu marido foi embora, o que ela faz? Ela procura a mãe santa, traga o seu amor em 7 dias, faça tratamento espiritual 7 domingos. Pessoas procurando soluções distante e longe de Deus, estão procurando a cura longe de Deus. E a palavra do profeta para Acasias foi forte. Por acaso não há Deus de Israel? Por acaso vocês esqueceram do que Deus fez pela sua vida? Deus continua agindo, Deus continua trabalhando no meio do povo de Deus. Então o povo de Deus não pode procurar soluções onde não há. A solução sempre estará em Deus, sempre. Detalhe, né? Foi um erro tão grave diante dos olhos do Senhor, que o profeta dá esse recado para ele: ó, Deus mandou perguntar se não há Deus em Israel, para você procurar em outro lugar. Detalhe, vai morrer, tá? Direto, rápido, objetivo. Tem mais, não vai sair dessa cama, vai morrer. Buscando solução em outros lugares. Irmãos, vejam aqui, os crentes que buscam soluções em outros lugares são aqueles que dizem crer em Deus, mas agem e vivem como se Ele não existisse. Esse é o grande problema de muitos evangélicos. Dizem crer em Deus, mas querem viver e agir como se Ele não existisse. Quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, as dificuldades, a adversidade da vida, ela busca soluções em outras pessoas. Você vê, tem pessoas que pagam R$1.000, R$800 por 40 minutos numa consulta com um psicólogo. R$800,
R$ 1.000, 40 minutos para aconselhar-se com um psicólogo. Mas na igreja dele ela não dizima. Está entendendo? Está procurando soluções em outros lugares. Ela não abençoa a obra de Deus, não participa de nada. Mas ela está. Se o filho dela ficar doente, ela pode dizer, não tenho dinheiro. Mas ela dá o jeito. Fazer uma campanha na internet para arrecadar dinheiro, ela vende o carro, vende tudo. O dinheiro para comprar o remédio, para fazer o tratamento, vai surgir. Sim vai. Não surge não. É teu filho que está entre a vida e a morte. Ela busca soluções. Mas a solução está em Deus, irmão. A solução está no Senhor. Não se esqueça de Deus. A palavra do profeta para ele, para Acasias: ei, você não tem Deus não? Ei, você não tem Deus não? Você não confia em Deus não? O que você está servindo? Você não conhece esse Deus não? Desconhece o poder dele? Para você ir consultar o Deus das moscas? Outras traduções dizem Deus do esterco. Um Deus de esterco. Você entende? Como era chamado esse Deus? O Deus de Ecrom? O Deus das moscas, o Deus do esterco. Ele deixou um Deus de poder, deixou de buscar o Deus da luz para buscar um Deus de esterco, o Deus das moscas. Não troque o nosso Deus pelo Deus das moscas, por soluções rápidas, soluções que muitas vezes você acha que não tem Deus. Aí se engana, se confunde. Somos enganados pelo inimigo, pelo Deus das moscas. Que você possa buscar a solução dos seus problemas somente no Senhor. Amém, queridos? Fique de pé. Isso, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós vimos aqui, Senhor, nesta manhã um homem que, como Acabe, cometeu tantos erros porque ele não queria se submeter ao Senhor. Ele agiu desta maneira, agiu se disfarçando, agiu sendo manipulado. Um homem que tinha consciência perturbada por seus pecados, agiu dessa maneira, Senhor, porque simplesmente seu coração era obstinado. Um coração semelhante ao de Saul, que não demonstrava nenhum pingo de arrependimento. Um coração que não demonstrava o desejo de se arrepender, de se voltar para Deus. Pelo contrário, a cada dia se distanciava mais do Senhor, até que um arco encontra o seu corpo e o fere, até que o juízo do Senhor veio sobre a vida dele. Senhor, desperta os crentes nesses últimos tempos. Desperte a igreja nesses últimos tempos, Senhor. Nós não queremos viver distante do Senhor como Acabe viveu, achando que o juízo não virá. Senhor, muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja, Senhor, como se fossem mundanas, vivendo na falsidade, na fofoca, vivendo, Senhor, com um coração perverso, um coração maligno, achando que o Espírito Santo não está vendo, achando que não virá o juízo. Senhor, como Acabe estava enganado, Deus. Ele tentou se disfarçar, ele tentou se esconder do Senhor, a semelhança de Adão que havia pecado, Pai. Ele tenta se esconder do Senhor, ele tenta se disfarçar, mas não há como fugir, Pai, do juízo do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos procura para tratar conosco, mas muitas vezes, Senhor, o Senhor vai procurar o crente para trazer juízo, porque ele não se arrepende, porque ele continua obstinado em sua teimosia de viver sua própria vida. Em nome de Jesus, Pai, que a igreja seja despertada, que os frequentadores de igreja, Senhor, se despertem para deixarem de ser frequentadores e para se tornarem filhos de Deus regenerados, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que pessoas sejam despertadas para não fugirem mais à realidade, para não viverem mais disfarçadas, mas para se revelar diante do Senhor como elas são. Sim, Senhor, muitos vão se revelar como elas são, pecadores que precisam da graça e do perdão de Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós não queremos cair no mesmo erro que o rei Acasias, Pai. Seguindo os passos do seu pai Acabe, viveu longe, distante do Senhor, buscando soluções
em outros lugares, em outros deuses, esquecendo-se que em Israel havia Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, oro pela tua igreja, Senhor, que a tua igreja não venha buscar soluções, meu Pai, nas religiões, nos métodos, nos tratamentos, nas campanhas, mas venha buscar a solução somente no Deus de Israel. Que a nossa fé, Pai, que a nossa esperança esteja única e exclusivamente no Senhor. Senhor, que a vida desses dois homens possam servir de exemplo, Pai, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Pai, eu oro para que esta palavra, tudo que foi dito aqui, Senhor, meu Deus, venha ficar guardado no coração do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Nós não queremos ser coniventes com o pecado, nós não queremos formar alianças, Senhor, com pessoas sem honra, com pessoas que temem a Deus, e tê-las como pessoas centrais da nossa vida, sendo até mesmo contaminadas. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja, Pai, guarda-nos, Senhor, para que sejamos ovelhas, para que não sejamos lobos, Pai. Em nome de Jesus, pertencemos ao Senhor, somos teus, cuida de nós, não permita que nenhum dos teus filhos venha, Senhor, se afastar, se desviar, perder a direção. Nós não queremos olhar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, queremos seguir em frente até um dia adentrarmos as mansões celestiais. Abençoa este domingo, Senhor, teu povo. Dá-nos, ó Deus, um domingo abençoado com nossas famílias, que o Senhor possa estar nos levando em paz, em segurança, debaixo das suas asas. Nos abençoe, Senhor, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.